Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Aprisionada, da autora Furiosa Zahir. Então, bora lá! Cheguem, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês 483 páginas que vai te deixar, assim, muito impactados. Porque eu digo para vocês que eu finalizei rindo de nervoso, desesperada. Vocês não têm noção do final desse livro. A autora, ela sim foi para o mundo dark. A autora, sim, ela caprichou. Porém, o final foi surpreendente. O final, para mim, foi maravilhoso, porque eu não imaginei que poderia terminar tão perfeitamente assim. Claro que algumas pessoas não concordarão, mas eu digo que vale a pena você estar lendo, mesmo que você ache um tema um pouco assim pesado, porque o final, eu acredito que você vai aplaudir como eu fiz. Aqui eu vim apresentar para vocês, então, a história de Ariel e do Arthur. O Arthur, ele é um mafioso, ele então foi preparado pelo seu pai para poder ocupar seu lugar. E ele queria um homem cruel, um homem sem escrúpulo, ele queria um homem frio. E ele conseguiu. Tanto que quando o Arthur atingiu a maioridade, vou dar esse spoiler para vocês, ele matou seu pai para tomar seu lugar. Ele teve ali a sua mãe por um período da sua vida, uma mãe que tentou fazer com que ele se lembrasse que ele teria que ter humanidade, que ele teria que lidar com tudo aquilo, mas ele não podia se entregar a essa escuridão toda. Mas infelizmente a mãe perdeu. Quando ele conhece a Ariel, que é uma médica que acaba atendendo ele no hospital, então ele acaba ficando obcecado por aquela mulher. Talvez porque ela lembrava um pouco a sua mãe, porque ela também era ruiva. Talvez porque ele sentiu algo impactante ao olhar para aquela mulher, que por mais que tivesse 25 anos, ela era uma mulher que exalava gentileza, bondade, parecia ter uma alma pura, e ele queria o quê? Corrompê-la. E isso o Arthur fez brilhantemente, porque a partir do momento que ele a sequestrou, que ele a levou consigo, ele acabou usando seus amigos como um meio para chantageá-la a ser obediente, porque era isso que ele queria, que ele queria subjugá-la, ele queria forçá-la a ser obediente, tipo assim, quem manda sou eu, você tem que obedecer. O Arthur, ele não me conquistou. Por mais que ele teve uma história um pouco triste, ele não me conquistou. Porque o Arthur, ele foi aquele homem que desde o primeiro momento, ele quis forçá-la a tudo. Ele a tomou de inúmeras formas, sem o seu consentimento. Ele forçou ela a tudo aquilo. E pior, ele fazia com que ela falasse que estava gostando, que ela queria aquilo. E isso me incomodou muito, porque eu não sou muito fã disso. Durante uma boa parte do livro, que é o começo, então assim, você vai ter asco, você vai ter ódio do Arthur. Porque o Arthur, ele é muito mal mesmo. Então ele agride ela verbalmente, ele agride ela fisicamente, ele coloca ela em situações difíceis, ele acaba colocando ela em situações para provar se realmente ela teria coragem de fugir. Então ele leva ela ao limite inúmeras vezes. E quanto mais ela implora, quanto mais ela chora, mais ele se alimenta daquilo, mais ele a força. Então isso me deixou muito entristecida com o Arthur. Teremos um momento no qual a gente ficará eufórico, que é o momento que ela vai fugir. Sim, eu vou dar esse spoiler para vocês, ela vai fugir. E ela é uma pessoa muito brilhante. Por mais que ela é uma pessoa que nunca viveu nesse mundo da máfia, ela entra de cabeça, ela começa a entender um pouco como funciona, ela consegue fugir juntamente com a Giovanna, que é sua amiga, e ela passa por muito tempo escondida, por conta de uma atitude egoísta, vamos dizer assim, elas acabam sendo encontradas. E quando ela retorna, eu digo para vocês que eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com o coração na mão, porque por mais que ela estava grávida dele, isso não queria dizer que ele a trataria diferente de tudo que ele vinha fazendo. Tanto é que logo ali no primeiro momento, ele já mostrou que ele não seria diferente com ela. E ele acabou forçando ela novamente. Conforme a história vai indo, conforme a gente vai vendo, né, o dilema dele por perceber que, de repente, ele tá sentindo algo diferente por ela,
A gente vai entrando um pouco no que ela vai pensando sobre ele, porque afinal de contas, o corpo dela está começando a reagir em relação a tudo aquilo. Ela está desejando, porque de uma certa forma ele começou a mudar a sua estratégia. Então ele forçava? Sim, mas ele forçava de uma maneira que o corpo dela reagisse querendo realmente aquilo. E por mais que o Arthur, ele estava demonstrando que estava tentando ser uma pessoa melhor, eu confesso para vocês que eu não confiei nele, eu confesso para vocês que eu não acreditei nele, eu confesso para vocês que eu queria muito que ela fugisse desse homem, eu queria muito que ela se libertasse dele. Eu não queria os dois juntos, eu não acreditei em momento nenhum na recuperação dele, na redenção dele. E eu estava muito triste de saber que ele poderia mudar e ela poderia perdoá-lo por tudo que ele fez, porque isso pesava muito. Porque ela dizia, por mais que o meu corpo precise dele, por mais que eu sinta, né, que parece que meu coração tá começando a ir pro lado das emoções com ele, eu não posso esquecer tudo que ele fez, eu não posso esquecer o que ele fez com as pessoas que eu amava. Então eu concordava com ela, eu falava assim, sim, por mais que o seu coração tá dizendo que você está se apaixonando por ele, você não pode perdoar ele. E aí a história, ela vai rumando para uma redenção, ela vai rumando para um homem que se esforça ao máximo a não machucá-la mais, um homem que se esforça ao máximo para não levá-la ao limite, um homem que se esforça ao máximo para demonstrar que ele pode sim ser um bom marido, como também ser um bom pai. Lembrando que quando ela descobriu que está grávida, a pressão psicológica começou mais firme, porque ele deixava bem claro que se fosse uma menina, ela não sobreviveria. Então, assim, gente, ele foi de uma crueldade sem limites. Sem limites. Só que daí, quando vai se aproximando do final, quando muitas coisas vão acontecendo, porque lembrando que ela, na sua fuga, ela conheceu alguém. Esse alguém não se dizia ser quem era. E aí ela vai descobrir, vai se sentir traída também. Ela vai se sentir traída por sua amiga, por algo que ela vai descobrir. Então, assim, terão muitas coisas acontecendo. Eis que a autora, ela decide dar um rumo para essa história que eu fiquei impactada. Eu fiquei, assim, chocada. Gente, eu confesso pra vocês, eu tô rindo de nervoso, porque assim, eu não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar. Mas a forma que a autora terminou, pra mim, foi maravilhosa. Foi. Eu não deveria estar pensando dessa forma. Mas eu penso, e é por isso que eu digo pra vocês, por mais que ele a faça sofrer muito, muito mesmo no começo, por mais que você vai ter um sentimento de desespero por tudo que ela passou, você tem que ler esse livro. Você tem que ler, você tem que entender o que eu tô falando, você tem que presenciar esse final que a autora deu. Porque pra mim foi perfeito. Pra mim foi assim, um dos melhores finais da minha vida. Eu digo pra vocês que uma das coisas que eu adorei, que eu vibrei, foi que o Arthur, ele acabou dizendo que a amava. Ele abriu seu coração, ele se declarou. E o que ele esperava? O eu te amo de volta. E ela não fez, vou dar esse spoiler pra vocês. Ela não disse em momento algum que amava ele. Então, assim, só essa parte que ele ficou ansiando por algo que não veio, gente, eu me senti vingada por tudo que ele fez. E aí a autora brilhantemente deu um final a esse casal que, na minha visão, foi merecido. E eu queria muito que vocês lessem, vocês viessem falar pra mim se realmente esse final foi o que vocês também imaginavam. Se esse final foi exatamente o que vocês desejaram para esse casal. Porque eu digo pra vocês que eu não desejei, claro, exatamente como aconteceu. Porém, para mim, a autora fechou com chave de ouro. Porque, ai, gente, eu não tenho como explicar para vocês sem falar nada, entendeu? Eu não consigo expor realmente o que eu pensei sem dar spoiler para vocês. E não posso dar spoiler. Vocês têm que ter a surpresa que eu tive. Vocês têm que ficar impactados como eu impactei com esse final. Não tem como eu falar mais nada pra vocês. Então eu peço pra vocês, leiam essa história. Leiam. Vocês vão ficar com raiva no começo? Vão. Mas o final vai surpreender. E eu acho que vocês vão gostar como eu gostei. Ai, gente do céu. Eu tô tão nervosa. Eu tô tão nervosa que esse final... Eu tô rindo igual uma idiota, mas é de nervosismo.
Porque, ai, gente, é muito impactante. Muito impactante. Então, eu vou deixar vocês com uma aprisionada, que eu acredito que vocês vão ficar impactados como eu. E eu peço, venham nas minhas redes sociais, gente, fala o que vocês acharam desse final. Porque pra mim é muito importante saber se só eu sou sádica desse jeito ou se eu posso contar com vocês pra ser sádica igual. Então eu vou deixar vocês com essa excelente companhia, agradecendo muito por vocês estarem aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.